Há mais de um significado para a palavra inconsciente. Um conceito mais genérico, aceito por grande parte dos psicólogos, designa como inconsciente qualquer processo psicológico a que o indivíduo não tem acesso ou que ocorre sem que o indivíduo tenha consciência sobre eles. Enquanto estamos aprendendo a dirigir, por exemplo, ficamos atentos e seguimos cada instrução que nos é dada, e executamos cada movimento com bastante cautela. À medida que as coisas vão dando certo, passamos a agir sem muito planejamento, e aos poucos conseguimos ao mesmo tempo alterar a frequência do rádio e conversar com o passageiro. Em outras palavras, chega um momento em que naturalmente nos comportamos no modo automático, podendo nos empenhar em outras atividades enquanto inconscientemente dirigimos, conversamos, digitamos ou qualquer outra atividade que fazemos em segundo plano. Muito do que você faz o tempo inteiro é inconsciente. Falar, por exemplo. Você tem as ideias do que quer dizer e não precisa selecionar conscientemente as palavras. Elas simplesmente fluem. Isso acontece porque o seu inconsciente trabalha nos bastidores durante a conversa, selecionando o seu vocabulário e repassando ao consciente para ajudar você a se expressar. Enquanto você escuta outra pessoa falar, acontece algo parecido. Você não precisa analisar e decodificar conscientemente cada palavra que ela está dizendo, porque o seu inconsciente se encarrega de transformar em ideias os sons que estão sendo ouvidos. Quando você lê um texto, é a mesma coisa. O inconsciente transforma automaticamente as letras e as palavras da página em ideias, que só então são transmitidas para a sua consciência. É por isso que é tão difícil aprender um novo idioma. Quando você começa a falar ou ler textos em outra língua, só usa a consciência, porque o inconsciente ainda não assumiu a tarefa, e você tem de escolher ou analisar as palavras uma por uma. É necessário reunir todos os sentidos usando a lógica para cada nova tarefa. O inconsciente se encarrega de tudo o que fazemos sem esforço perceptível, como andar na rua ou escovar os dentes. Por causa disso, ele opera em potência máxima o tempo todo, e é uma exceção no organismo. Se você levantar e sair correndo, por exemplo, os seus músculos vão gastar aproximadamente 100 vezes mais energia do que se você estivesse imóvel. E o coração e o pulmão também serão mais exigidos, mas o cérebro é diferente. Quando você faz alguma coisa mentalmente intensa, como jogar xadrez, ele gasta apenas 1% a mais de energia do que se você estivesse olhando para o teto, sem pensar em nada. Isso acontece graças ao inconsciente, que trabalha freneticamente até quando estamos relaxados. Freud não foi o descobridor do inconsciente. Já durante o Iluminismo, no século XVIII, se discutia a existência dele, entendido como um pedaço da mente dotado de vontades que escapavam ao controle do consciente. A contribuição específica e significativa de Freud foi transformar uma noção vaga num conjunto de ideias, teorias e técnicas, a psicanálise. Freud acreditava que o inconsciente era uma prisão de segurança máxima, na qual os traumas sofridos na infância ficavam aprisionados, e nisso estaria a raiz das infelicidades humanas. O inconsciente pode ser fonte de angústias e também de algumas injustiças, cujos efeitos são perceptíveis desde a infância. O queridinho do professor provavelmente será o aluno com as melhores notas da classe, não porque ele seja necessariamente o melhor, mas porque os professores acreditam que ele seja e acabam atuando inconscientemente a favor dele. Esse fenômeno, que se chama incentivo inconsciente, tem respaldo em diversos estudos científicos. Se por um lado é impossível controlar o inconsciente de maneira consciente, ainda é possível influenciá-lo. Podemos mudá-lo. Ele é tão maleável quanto a consciência, ou talvez mais. Afirma o neurologista Ran Hassin. É possível influenciá-lo praticando alguma coisa até que ela se torne uma segunda natureza, ou seja, vire um processo automático. Qualquer profissional de elite, seja um pianista profissional, um jogador de futebol da seleção brasileira, um médico cirurgião ou uma bailarina, depende de anos de prática para chegar ao topo da carreira. A dedicação trouxe recompensas
pensa porque quando se pratica muito alguma coisa, ela fica gravada num tipo especial de memória, a chamada memória não declarativa, que faz parte do inconsciente e registra ações e movimentos do corpo. Se dependesse apenas do consciente, ele não daria conta de todos os procedimentos envolvidos na tarefa, e ninguém conseguiria aprender a falar fluentemente um segundo idioma. Em resumo, a chave para ensinar uma nova habilidade ao inconsciente é treinar. Para a psicanálise, atos falhos são tropeços, o inesperado em relação às falas, ações ou memórias, que vem carregado de significado que o indivíduo desconhece ou ignora. Através do ato falho, pode-se descobrir muitas coisas, pois certamente o objetivo dos atos falhos estão em nosso inconsciente. Freud diz que o ato falho tem uma íntima relação com o inconsciente, ou seja, é uma forma de manifestação do inconsciente em nós. Ele dizia que é possível perceber alguns elementos do inconsciente nos atos falhos, nos sonhos e também nas piadas. Freud descobriu que para vivermos de modo mais ou menos funcional e adaptado ao mundo, precisamos estar o tempo todo suprimindo ou reprimindo certos desejos. Os atos falhos acontecem justamente quando pensamentos suprimidos ou reprimidos encontram uma oportunidade para se manifestarem sem a autorização do indivíduo. Essa espécie de invasão pode ser facilitada por fatores como o cansaço, distração ou pela mera semelhança entre as palavras. Portanto, os atos falhos são manifestações involuntárias e eventualmente distorcidas ou disfarçadas de pensamentos relacionados a desejos que suprimimos ou reprimimos. Freud considera que existem 4 tipos diferentes de atos falhos. Os lapsos de língua podem ocorrer na fala, na escrita ou na leitura. Por exemplo, quando uma pessoa troca o nome de alguém pelo nome de outra pessoa. Os esquecimentos. Esses acontecem ao esquecer-se de nomes próprios, de palavras de outros idiomas, de sequência de palavras, de impressões, de intenções, de lembranças da infância ou lembranças encobridoras, além dos esquecimentos que provocam extravios ou perdas. Equívocos na ação. Esses parecem ser atos provocados por atitudes desajeitadas ou acidentais, mas que podem indicar uma justificativa inconsciente. Por exemplo, quando se quebra involuntariamente um objeto. E por fim, o ato falho do erro. Esses podem ser vistos através de ideias que atribuímos como verdadeiras quando tecnicamente são equivocadas. Exemplos de erros, segundo a psicanálise, são os lapsos de memória ou ilusões de memória, em que a pessoa tem plena convicção de que um fato aconteceu, quando na verdade foi uma criação ou uma distorção de memória. É importante mencionar que a neurociência discorda de Freud. A neurociência considera os atos falhos como um esquecimento esporádico sem nenhum significado especial. Ele ocorre porque, ao contrário de uma filmadora, o cérebro não grava todos os mínimos detalhes dos acontecimentos, mas apenas as informações principais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as próximas notificações. Eu sou a Jaqueline Botton e você acabou de assistir um monodrama. Por hoje é só, e até a próxima.